Ah, mas arruma depois. Primeiro entra na aula, depois arruma as coisas. Não, Tá é que o certo? celular tava com 1% de bateria e eu tive que ir lá pegar o carregador. Gente, olha aqui, ó. Bateria de celular é um negócio que não tem desculpa. Toda noite bota o celular para carregar. É simples assim. Aí, durante a manhã, vocês vão ter bateria sempre. É que o Meet gasta muita bateria, então mesmo que o celular esteja carregado na hora da primeira aula, até o final de todas as aulas já vai ter acabado. Uhum, tá. Sempre tem uma coisa, né? A Natália tá aí? Natália? Oi, A Marina tá aí? tô, prof, aqui. Acho engraçado que ela responde bem correndo. E o Samuel? Não, né? Ó, Vitória, Tom, Sofia, Pedro, Marina, Maria Eduarda, Maria Clara, Natália, Luísa, Giovanni, Gabriela, Gilberto e Ana Paula. São esses que estão. E é com isso que a gente vai começar, né? Muito bem. Pessoal, ó, hoje a gente tem para hoje, nós vamos estudar o olfato, que a gente não tinha visto ainda. Tinha começado na outra aula, mas não deu tempo de terminar. A visão, e se der tempo, a gente vai ver também a audição, tá? E amanhã a gente vai fazer o exercício com consulta, tá? Exercício avaliativo com consulta, certo? Fiquem bem tranquilos, só que assim, eu quero que vocês realmente aproveitem o tempo da aula para ler o capítulo, entender o que está ali, né? Para depois elaborar as respostas de vocês, certo? Não vou fazer que nem muita gente está fazendo e está tirando 2, 1,5, porque vai para o Google e copia. E é muito fácil ver que o aluno copiou do Google. Basta eu pegar a resposta dele, copiar a resposta dele, jogar no Google, que eu sei certinho de onde ele copiou. E aí, o que eu tenho feito? Eu tenho pego isso e mostrado para ele de onde ele copiou, e aí a resposta não vale, tá? Então, vocês podem ler no Google sobre o assunto, vocês podem ler no livro de vocês podem consultar o PowerPoint, mas vocês têm que dizer para mim na resposta o que vocês entenderam. Quando a resposta sim exigir, né? Tem resposta que é só uma palavra, 2, daí não tem muito o que fazer mesmo, né? Certo, gente? Entenderam? Tá? Vão ter tempo, né? Inclusive, porque assim, se não der tempo durante o tempo da aula, eu vou estipular um horário para vocês, até tal horário pode me entregar, certo? Como eu já fiz da outra vez, tá? Então, não tem mistério, não tem que ficar nervoso, não tem que nada. Vamos fazer um trabalhinho de pesquisa, de consulta, vão elaborar as respostas de vocês bem bonitinho, vão fazer bem direitinho, tá bom? Combinado? Combinado. Claro, né, tem aqueles alunos que não entregaram tarefas, trabalhos, né? Então, Prof, eu te paciência. mandei um e-mail hoje perguntando. Não sei se tu já viu. Quem é? Marina. Qual que tu mandou, Marina? O infográfico? Não, eu mandei perguntando as tarefas que eu tô devendo. Se você puder depois da aula ela me responder, eu agradeço. Ah, não. Não, eu não vou ficar fazendo isso individualmente, gente. Tá? Eu mando para a coordenação manda para vocês e eu boto nos grupos e quando tem, e boto no Classroom e vocês, ó, hoje no 9º ano, acho que eu não me lembro se foi no 9º ou no 8º. Professora, eu tô devendo matéria, eu faz uma semana que eu deixei
no 8º ano, a lista de todos os que estão devendo tarefa e o que estão devendo. Então, não é responsabilidade minha se vocês não olham, tá? Então, ó, infográfico tem um bando de gente que ainda não entregou, certo? E teve uns que entregaram, mas fizeram meia boca, assim, eu avisei, mas não refizeram, tá? Teve gente que nunca me entregou aquela tarefa da célula, ficou com 0, certo? O Samuel não entregou o infográfico. A Marina, tu entregou hoje, Marina, o infográfico? Eu já entreguei, tu até me respondeu. Ah, tá. Então tá. Tu fez com a... Gabriela. Isso mesmo, com a Gabriela. Tá. É que eu não passei a nota de vocês aqui pro diário ainda, tá? A Maria Clara já entregou, a Luísa não tá marcada aqui, Luísa, tu não entregou. Falta o Giovanni. E a Ana Luísa. Acho que são esses que faltam, tá? Então, assim, ó, procurem olhar sempre lá no Classroom, no WhatsApp de vocês, tá? Porque de vez em quando eu boto lá o que tá faltando, tá bom? Porque senão, gente, se eu ficar individualmente... E outra coisa, as pessoas ficam me mandando recado individualmente. Quantas vezes eu já falei isso? Tem um grupo para isso, né? Imagina o meu celular como é que fica com 100 e poucos contatos só de aluno. Não dá, né? Então, no grupo já é para isso. Eu respondo lá, eu falo lá, eu dou os recados lá, né? Já até liberei para postarem algumas tarefas lá, se quiser. Foi ou não foi? Porque antes eu não queria que fosse lá, porque não deixava registro. Agora eu estou fazendo os registros tudo aqui, né? Então, pode alguma coisa, uma que outra, eu vou deixar, botar lá, se quiser, certo? Então, não tem, da nossa parte, não tem desorganização, tá? Então, vamos lá, vamos se organizar, pessoal, tá? Posso começar? Hoje eu vou apresentar com PowerPoint, tá? Certo? Eu vou começar a apresentar aqui, nós vamos começar com olfato, se eu não estou enganada, tá? Qualquer coisa, vocês perguntam, tá bom? Tá dando para ver? Sim, eu amo flores. Isso. Aqui tem um homem cheirando flores, né? Então, gente, o olfato a gente sabe, né, que a gente sente cheiro através de um órgão, né, que é o nariz. Ele é o grande responsável pela olfação, ou seja, por esse sentido, por a gente poder sentir cheiro, esse estímulo, né, que vem de partículas que estão suspensas no ar ou que estão impregnadas em alguma coisa que a gente consegue sentir esses cheiros, certo? Então, o nariz, ele é capaz de perceber essas substâncias, né, que são voláteis, que se liberam, né, que liberam uma certa quantidade, né, de substâncias, e essas substâncias são formadas por moléculas, e por isso a gente consegue perceber o cheiro, tá? E aí, em coisa sólida, que não tem condições de liberar essas moléculas, né, como, por exemplo, uma barra de ferro, a gente não sente muito o cheiro dela. Apesar que eu discordo, acho que a gente sente um pouco de cheiro, sim, tá? No alto do nosso nariz, e aí eu já vou mostrar uma imagem depois, tá? Essas moléculazinhas que se desprendem, né, das substâncias, elas são captadas por terminações nervosas, e essas terminações nervosas, elas estão situadas nos cílios que tem dentro do nariz. Não é o pelinho, tá? É outra coisa. O pelinho é outra história.
são os cíliozinhos bem fininhos que tem na mucosa do nosso nariz, tá? E aí, esses cílios, eles vão enviar sinais para as células nervosas, aqueles impulsos nervosos, né, que entram pelo dendrito, passa pelo corpo celular, pelo axônio, terminação do axônio, e aí se conecta sem contato físico com outro neurônio e vai passando, né? E essas células nervosas do olfato, elas estão localizadas na parte superior do nosso nariz, da nossa cavidade nasal, tá? Aí, dali, né, daqueles cílios ali, que também tem terminações nervosas, tem neurônios ali, né? Esses impulsos, esse estímulo vai ser levado para o nosso cérebro. E lá, o nosso cérebro é como se ele entrasse assim numa sala de arquivo, ele vai ver que cheiro que é aquele, certo? Então, é a nossa memória olfativa, para a gente identificar, certo? E o cheiro, gente, é muito importante, porque assim, ó, vamos supor, se eu entro numa sala e sinto cheiro de gás, eu já volto, né? Eu não sigo entrando. Ou se eu chego num lugar e sinto um cheiro forte de alguma coisa, eu já não entro. Então, o nosso olfato também faz parte do nosso sistema de defesa, né? Não deixa de ser. Todo o nosso sentido faz parte do nosso sistema de defesa. Porque, por exemplo, uma pessoa que não perdeu o olfato, não sente mais cheiro, né? Ela é capaz de entrar dentro de uma sala fedendo a gás e riscar um fósforo e voar pelos ares, né? Então, esse sentido é extremamente importante, né? E aqui, ó, uma pessoa normal, gente, pode distinguir mais de 10.000 cheiros, tá? E se a gente for bem perceptivo, assim, a gente vai ver que a gente sente os cheiros são muito diferentes, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não. Tá, então vamos observar aqui o nosso nariz por dentro. Então, vendo aqui está a entrada da cavidade nasal, certo? Aqui está o ossinho do nariz, aqui a cartilagem do nariz. E aqui, bem aqui em cima, gente, no nariz, a gente tem esse aqui, o nervo olfativo. Nervo olfativo. É através dele, é como se fosse não tem fio de luz na casa da gente que traz a luz até para todos os lugares, né? Esse aqui é o nervo olfativo, é o nervo que vai receber e vai enviar lá para o cérebro, certo? A mensagem do estímulo que eu estou recebendo. Se é um cheiro bom, agradável, se não é, se é um cheiro que alerta para o perigo, tá? E esses aromas, essas moléculas, são captadas aqui, ó, tá? Nesses cílios, né? Que tem terminações nervosas, tá? Aí ele entra por aqui com ar, né? Essas moléculas se desprendem das coisas, entram aqui com o ar, se grudam aqui nesses receptores olfativos, né? E depois passam essa mensagem para o nervo olfativo que vai passar para o cérebro. E lá no cérebro, os cheirinhos estão todos arquivados, né? A minha memória olfativa vai identificar que cheiro é aquele, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o sentido da olfação? Hein, gente? Alguém quer fazer Alguém já perdeu? Ficou algum tempo sem sentir cheiro? Você ficou com rinite. Quando tá com rinite. Por que tu acha que quando tu tá com rinite, tu não sente muito bem o cheiro das coisas? Porque meu nariz tá... Quando fica resfriada, a Sofia quando tá com rinite. Que o nariz tranca daí. O nariz tranca. O nariz tranca por quê? O que tem ali que tranca? É uma portinha que trancou, fechou a porta do teu nariz? Não, né? Então, o que vocês acham que é? A Sofia começou a dizer umas coisas ali e parou. O que é mesmo, Sofia?
Eu falei que o meu nariz tranca porque fica cheio. Tá cheio do quê? Cheio de moléculas. Pera, então, deixa eu falar um negócio. Secreção. Você Hã? cresce. Minha avó, ela caiu um dia da escada. Minha avó, ela caiu um dia da escada. Ela tava pegando lá uns negócios no armário, né? Aí ela pegou a escadinha, caiu da escada e bateu a cabeça. Aí quando ela bateu a cabeça, ela tá até hoje sem sentir cheiro, sem sentir gosto de nada. Tu sabe que eu conheço uma pessoa em Torres que levou um tombo de bicicleta e que também não sente mais cheiro nem gosto, tá? Porque bateu numa região da cabeça que afetou aquela região do cérebro ali, porque a gente tem várias regiões no cérebro, né? Para gosto, visão, olfação, para tudo. E a região da olfação e do gosto dela foi afetada. Então, é como se apagasse os arquivos, entendeu? Igual no computador, assim. Apagou todos os arquivos que a Sofia, que o Giovanni tinham feito do sexto ano. Então, tu não tem mais aquilo, né? E esses acidentes, assim, que acabam provocando a perda de um sentido, né, seja ele qual for, é como se fosse lá naquela sala e queimasse todos os arquivos da memória, entenderam? Mas isso é um caso. O caso que a Sofia falou de quando ela está com rinite, a Gabriela quando está gripada, né? Esses casos é porque a Maria Clara, que o nariz fica trancado, né? Nesses casos, o que é? É aumento de secreção no nariz. Aí o aumento de secreção impede que aquelas moléculas cheguem lá naqueles fiozinhos, naquelas terminações nervosas, certo? Aí como elas não chegam lá, elas não são transmitidas pelo nervo óptico até a sala de comando lá das memórias olfativas, para identificar qual é o cheiro que a gente está sentindo, tá? Todo mundo entendeu isso, gente? Eu posso continuar? Tá, então vamos embora. Agora a gente vai falar um pouquinho da visão, certo? E, obviamente, que o órgão da visão é o olho, né? Então, aqui, ó, nosso olho se divide externamente, né? A gente tem a pálpebra inferior, a conjuntiva, essa parte aqui, ó, cobrindo a esclerótica, que é a parte branca do olho, né? Cílios, pálpebra superior e sobrancelha. Para que a gente tem sobrancelha, cílio, pálpebra superior, pálpebra inferior? Por que a gente pisca? Por que o olho da gente é sempre molhado? Tem as glândulas lacrimais aqui, ó. Por quê? O que vocês acham? Prof, eu caí, repete, por favor. Eu caí da chamada, repete, por favor. Ah, tá. Eu tô falando aqui, esse aqui é as partes externas do olho, tá? Então, a gente tem a pálpebra inferior, superior, sobrancelha, cílios, né? E tem a conjuntiva aqui, que tá sempre molhadinha pelas lágrimas, né? E a gente tá sempre piscando, certo? Daí, para que vocês acham que o olho é desse jeito aqui? Tem sobrancelha aqui cheia de cabelo, tem esses cílios aqui, tem essa dobrinha. Pra proteger das sujeirinhas. O cílio e a sobrancelha para proteger de resíduos como areia, como ações. Daí a pálpebra para a gente poder piscar. E piscar a gente precisa deixar o olho molhado. E deixar o olho molhado porque o olho ele é uma parte do corpo que precisa estar sempre úmido para a gente conseguir enxergar. E porque também a lágrima é uma forma, a lágrima, ela tem um pH, tá? Que pH é potencial hidrogeniônico, é ele que vai regular a acidez ou a basicidade do meio, né? Então, aqui, a lágrima, ela tem um pH que evita, né, que micro-organismos
entrem ou sobrevivam aqui nessa região do olho, né? Então, a lágrima, ela também funciona como uma substância que ajuda na defesa do organismo. Então, ela evita, né, determinadas infecções no olho. Outras não, né? Acontecem infecções no olho. Mas a pálpebra evita várias, né? E os cílios, as sobrancelhas, ajudam a reter, né, poeira, impurezas que possam entrar. E o piscar, ele é muito interessante, porque o piscar é como se fosse um limpador de para-brisa de carro, né, então ele funciona como tem aguinha ali e a gente pisca, né, a gente fica empurrando sujeirinha para o cantinho do olho, que a gente depois pode tirar, né, e o piscar, gente, também tem uma coisa bem interessante que descobriram sobre o piscar, que quando a gente pisca muito durante o dia, né? E o piscar serve também para descansar a visão, sabe? Porque a gente fica o tempo inteiro, né? Enquanto está de olho aberto, né? A gente fica, que está acordado, a gente fica o tempo inteirinho vendo coisas. Então, quando a gente pisca, por milésimos de segundo, a gente dá aquela descansada na retina, aquela descansada no olho, tá? Né? Porque o músculo, né, prof, tem que descansar ele. Como é que é? O olho não é um músculo. Gente, o microfone tá horrível, não entendo nada do que fala. Prof, eu tenho uma curiosidade. Oi. E quem chora e não sai lágrima? É porque tem pouco. Ah, esqueci agora aquela aguinha no olho. O chorar e não sair lágrima, né? Pode ser, por exemplo, em criança. Muitas vezes é birra, ela não está realmente chorando, ela está, né? Só expressando uma raiva, um sentimento que ela está de impotência, mas aquilo não está gerando lágrima. Pode ser um problema nas glândulas lacrimais, tá? Às vezes elas estão entupidas. Tem bebê que entope as glândulas lacrimais. Então, tem que sempre ter cuidado, né? Porque nem sempre o choro sem lágrima é manha, né? O choro sem lágrima pode ser um problema nas glândulas, tá? Tem bebezinho que entope, chega a ficar assim umas bolinhas aqui em cima do olho, ó, porque o que que acontece? Os canaizinhos aqui, não é nem que a glândula não está funcionando direito, mas os canaizinhos aqui, por onde sai a lágrima, estão entupidinhos, tá? Não, o olho não é um músculo, tá? O olho é um órgão. E os órgãos são formados por vários tipos de tecido, tá? Então, o olho, ele tem vários tipos de tecido também, certo? Não é só músculo. Músculo é só formado, todo o nosso sistema muscular, né, é formado por músculos, né? Cada músculo é um órgão formado por tecido muscular, certo? Aí tem os músculos próximos dos ossos, que são os músculos estriados esqueléticos, né? Tem vários tipos de músculo. Mas o nosso olho, ele tem vários tipos de tecido, tá? Ele é um órgão. Posso continuar ou tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, prof. Oi. É impressão minha ou o cachorro pisca menos? Porque às vezes eu estou encarando o meu cachorro e ele parece que está concentrado assim e não pisca. Ou é deficiência dela mesmo? O teu cachorro não pisca? Não, ele pisca menos. Tipo assim, eu pisco um monte. E daí ela pisca só uma vez, sei lá, a cada minuto. É do animal mesmo, né? Ô, prof, A Meg pisca só de um olho, às vezes, ela dá uma piscadinha assim. o meu cachorro também ele fica fazendo isso. namorando, né? Mas eles piscam menos mesmo, né? Eu vejo a minha gata aqui, ela pisca bastante. Mas aí depende de um animal para o outro. E também tem a coisa de estar focado, né? Às vezes ele está ali olhando para ti, está fixo e pisca menos mesmo, né? Tá? Eu vou continuar aqui, tá, gente? Ou mais alguma coisa?
Não? Então, vamos lá. Então, esses são os anexos do globo ocular, né? São coisas que são anexas aí. Então, não esqueça. Os anexos do globo ocular, sobrancelha, pálpebra superior, pálpebra inferior, conjuntiva, que está cobrindo a esclerótica, que é aquela parte branquinha do olho, e os cílios, tá? Aqui a gente já vai partir para o olho e as estruturas que ele tem, tá? Então, a gente tem assim, gente, ó. A gente tem a esclera, que vocês, se vocês pegarem o livro de vocês, agora vocês peguem o livro de vocês aí para a gente fazer umas comparações aqui, tá? Livro de vocês, deixa eu ver a página aqui. Vamos ver quem que acha primeiro, eu ou vocês? 195? Não, a gente parou na... velho. A gente parou na 193. Tá, mas espera aí. Eu quero um olhinho. Tá aqui, ó. Ah, é a 196, tá? A gente tem ali, ó, esclera. Estão vendo? A página 196 é a camada mais externa, é essa camada aqui, ó, mais externa do olho, tá? E resistente. Ela é a mais externa e a mais resistente do olho, tá? Ó, ela contém os músculos que fazem o olho se mover, certo? Então, ela tem aqui, ó, músculos que fazem o olho se mover, tá? A esclera é opaca, isto é, a esclera, gente, essa parte branca aqui, ó, não permite a passagem de luz. Ela é opaca e branca, sendo popularmente conhecida como branco do olho. Vocês já ouviram falar essa expressão, o branco do olho? Sim, sempre. Ó, na parte frontal e central do olho, a esclera possui uma porção transparente. Então, ela vem assim, ó, branquinha, resistente e tal, né? E aí, aqui, ó, ela se torna transparente, tá? E forma o que a gente chama de córnea, certo? Ela fica transparente e é chamada de córnea. Por que ela fica transparente? Para deixar passar luz, porque sem luz não tem formação da imagem, certo? Aí a gente tem aqui, ó, a pupila, certo? A pupila. A pupila, ela na verdade é um buraco, certo? E a pupila da gente, se vocês observarem aquele pontinho preto no meio do olho da gente, é um buraquinho, né? E é por ali que entra a luz, certo? Tanto é que vocês já viram que quando vocês entram no escuro, assim, num lugar mais escuro, se vocês olharem no espelho, a pupila de vocês está bem grandona, certo? Então, o que acontece? Ela se abre bem para poder captar o máximo de luz possível para poder enxergar naquele local que está escurecido, certo? E quando eu, por exemplo, coloco uma lanterna no olho de vocês, o que acontece com a pupila imediatamente? Ela se fecha. Por quê? Ela se fecha porque a intensidade de luz que vai ser lançada aqui na retina, ó, pode ser muito grande e prejudicar a retina. A retina é uma tela que tem aqui no fundo do olho, tá? Aí a gente tem a íris. A íris é a parte pigmentada do olho. Oi? Esse negócio que tu falou da pupila aumentar e diminuir, acontece a mesma coisa com os gatos. Porque por que quando os gatos vão brincar, eles ficam com a pupila enorme? À noite. À noite. Assim, eu tô brincando com eles na rua. Daí eles estão deitados, a pupila deles tá bem fininha. Daí depois eu pego o brinquedo ali, sei lá, eu pego um galho, começo a correr com o galho atrás de mim. Eles ficam com a pupila enorme e começam a pular em cima do galho e correr de um lado pro outro. Ah, mas aí é para poder, um instinto de captar o máximo de luz para enxergar bem o objeto. A gente também, quando a gente fixa para enxergar uma coisa, a pupila da gente também aumenta.
tá? Agora, isso é mais comum na mudança de claro para escuro, tá? Mas acontece também quando a gente quer enxergar bem uma coisa, certo? A íris aqui, gente, é a parte colorida do olho, tá? Essa parte colorida do olho aqui, ó, ela é colorida porque ela tem pigmentos aqui, vários pigmentos. Então, dependendo dos pigmentos que tem e de como eles se misturam, o olho vai ser de uma cor ou de outra. E isso tem a ver com o fator genético. A gente traz isso, traz essa herança genética, traz esse gene para ter determinados pigmentos na íris, certo? Então, por exemplo, numa família que pai e mãe tem olho azul, né, os filhos provavelmente vão ter olhos claros também, né, azul, verde, né, ou então todos de olhos azuis, aí aparece lá um com olho castanho, mas aí se for verificar na família, tem outras pessoas com olhos castanhos na árvore genealógica da pessoa, então é a parte pigmentada do olho, tá? Aqui, gente, tá a lente, ou cristalino, certo? Isso aqui, então, ó, a luz vai entrar aqui pela pupila, daí ela se reflete aqui no cristalino e vai formar a imagem aqui nessa tela que é a retina. Essa imagem vai ser captada pelo nervo óptico, vai ser levada lá para a central das memórias visuais para identificar o que eu estou vendo, certo? Além disso, o olho aqui, ó, é cheio de um líquido chamado vítreo, ou humor vítreo, tá? Esse líquido aqui é que ajuda na passagem da luz. Além disso, o olho tem vasos sanguíneos, porque vocês sabem que os nutrientes chegam nas mais diferentes partes do corpo através da corrente sanguínea, né? Então, o olho também tem vaso sanguíneo, certo? E aqui é a conjuntiva, é a pelezinha que como é que se diz? Reveste a esclera, tá? Ó, a retina, que é essa partezinha aqui de trás, ó, essa aqui é a retina, essa tela aqui, tá? A retina é constituída por neurônios especiais chamados fotorreceptoras, tá? São mais, tá, gente? Mais de 130 milhões de neurônios em cada olho, certo? Então, tem mais de 130 milhões de células receptoras em cada um dos nossos olhos, tá? Células fotorreceptoras para receber a luz que está formando a imagem na retina, tá? Então, essas células aqui, elas transformam esse estímulo visual que eu recebi, esse estímulo luminoso, em sinais elétricos. E esses sinais elétricos vão ser enviados até o cérebro por meio do nervo óptico. Esse nervo aqui, ó, tá? Então, a luz entra, a imagem se forma aqui, e essas células fotorreceptoras que tem aqui, transformam essa imagem em impulso elétrico. E esse impulso elétrico envia, através do nervo óptico, essa imagem lá para o cérebro, tá? Ó, tem dois tipos de célula fotorreceptoras, tá? Na retina. A gente tem na retina os cones, que é um tipo de célula fotorreceptora, e os bastonetes, tá? Os cones, eles são estimulados à luz forte. Então, quando tem uma luz forte, quem está sendo estimulado lá dentro do meu olho, lá na minha retina, são os cones, tá? E eles são bem adequados, assim, eles são bem importantes para a visão diurna, para eu ver durante o dia, tá? Eles também são responsáveis, gente, pela percepção, por captar, perceber as cores primárias, tá? Aí, da mistura dessas cores é que eu vou ver outras cores, né? Os bastonetes, eles estão localizados na periferia da retina, certo? Então, eles estão mais assim, ali, nas beirinhas da retina, certo?
e eles são já mais estimulados por luzes fracas. Então, eu uso mais os bastonetes para enxergar à noite, porque eles conseguem captar luz fraca. E eles são incapazes de distinguir cores. Então, por isso que no escuro, a gente não vê cor. Se tiver totalmente escuro, a gente não vê cor nenhuma, certo? Deu para entender isso? Então, vamos passar aqui para a formação da imagem. Olha como é que a imagem se forma lá na nossa retina. Isso aqui eu fico morrendo de pena, porque eu faço uma caixa de papelão que vocês enfiam a cabeça dentro e vocês veem as coisas de cabeça para baixo na caixa, na tela que eu boto na caixa, tá? Que é a imitação de como funciona o olho humano, tá? Então, vamos supor, imagine que eu estou olhando para essa lâmpada aqui, ó, tá? O que acontece? Ó, acompanha aqui o meu marcadorzinho aqui, tá? O meu apontador. A luz está vindo daqui, daí ela bate aqui no topo da lâmpada, tá? E passa pela retina e vem para cá, ó. Então, ela forma esta imagem aqui embaixo, certo? A luz que está vindo daqui bate aqui nesse ponto da lâmpada e vai se projetar lá em cima. Então, ela forma essa imagem aqui. E a lâmpada aparece na retina de cabeça para baixo, tá? Aí, o que acontece? Isso aqui é transformado em estímulo elétrico. Quando é transformado em estímulo elétrico, vai lá para o cérebro, e o cérebro é como se ele desvirasse essa imagem e identifica o que eu estou vendo, certo? Entenderam isso? Sim. Tá tranquilo, né? Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês. Oi. Por que que dizem que não pode botar uma luz muito forte no olho? Porque tu pode queimar receptores na tua retina, Ah, tá. tá? Pessoas, por exemplo, se tu ficar olhando para o sol, tu queima os teus receptores da retina, sem proteção, tá? E aí, se tu queima os teus receptores, tu não enxerga mais, certo? Então, tu não pode, por exemplo, para estudar, o legal é ter uma luz adequada, né? Tu não pode estudar no escuro, porque daí tu vai forçar demais a tua visão, né? E nem, por exemplo, uma luz extremamente forte que tu, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os olhos, né? Por exemplo, uma coisa que pouca gente faz, né? E a gente agora tem feito mais, né? Porque a gente tem lavado mais as mãos, lavado mais o rosto. Mas normalmente as pessoas lavam o rosto a hora que acorda e vão lavar de novo só de noite quando tomam banho, né? Na hora que toma banho, certo? E a gente deveria lavar muito mais essa região aqui, né? Muito mais. O olho, alguém falou aí, é verdade, o olho é um órgão extremamente sensível, né? E a gente só cuida quando a gente começa a enxergar mal, né? Aí a gente lembra que, opa, né? Mas a gente deveria cuidar sempre, a gente deveria ter uma luz adequada no quarto da gente. Essas preocupações ainda não fazem muito parte do cotidiano das pessoas, né? De pensar na iluminação da casa, não só para gastar menos energia, mas também para cuidar do olho, né? E isso não é uma coisa cultural, a gente não faz isso, né? Não cuida muito disso, né? Assim como também poucas pessoas pensam na ventilação da casa, né? Na iluminação natural da casa, deixar entrar sol, né? Tem gente que ainda tem aquela mentalidade de que, meus filhos estão gripados, fecha tudo, não deixa entrar vento. É o contrário, né? É exatamente o contrário, tem que arejar tudo, né? Então, tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida e que as pessoas ainda não trazem isso como cultura de cuidado com o seu corpo, com o seu organismo, né? Com a sua saúde, tá? Posso continuar ou querem perguntar mais alguma coisa? Falta um minuto para acabar. Tá bom.
Ah, é verdade, acabou a aula. Então, gente, amanhã a gente faz aquele exercíciozinho, tá? E na próxima semana a gente continua para terminar esse conteúdo, tá bom? Ô, prof, Oi? o exercício vai poder usar o livro? Ai, Maria, tu não leu lá que é com consulta? Então, eu só tava um pouco confusa, eu queria tirar dúvida. Mas isso não é uma dúvida. Se está escrito lá, está escrito, é com consulta. E eu já falei para vocês que vocês só vão fazer exercícios com consulta comigo, tá? Então, gente, oi, fala. Que o Meet atualizou. Tá vendo ali que tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha? Como? O Meet atualizou. Daí tem ali em cima, do lado do chat, um triângulo, um quadrado e uma bolinha, tá vendo? Se tu clica, dá pra te criar uma enquete pra gente poder votar em tal coisa. E tem perguntas e respostas. Ah, eu vi aqui, É legal pra quando tu quiser, sei lá, ver o que a turma tá querendo fazer. Tá, vou fazer exercício primeiro ou vamos fazer uma revisão? Daí tu faz ali e a gente vota, sabe? É legal pra fazer. deu uma atualizada. Ah, não sei se isso aqui vai funcionar, porque. Mas enfim. Enfim. Tá bom, Ai, então. gente, no meu celular é muito diferente, não tem nada disso, não. Que horror. Ai, o meu ficou diferente de como era antes. Tá muito ruim, É. Então tá bom, gente. Até amanhã, tá? Tchau. Tchau.